Eu acho que eu falar isso aqui desagrada muita gente, tá ligado? Sabe, todo mundo tá cansado de saber que o sucesso do Flamengo não me alegra. Mas beleza, pra fazer gol no Vitória é mole, não é mole não. Uma máquina em campo em plena segunda-feira no Maracanã. Meu Deus do céu, anotaram a placa aí, Renato, porque foi... Eu tô cansada de placa rubro-negra. Foi taca. Fala aí, seus urubus, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui com a repercussão da goleada do Flamengo de 8-0 sobre o Vitória. Tô trazendo aqui conteúdo da mídia esportiva, tô trazendo conteúdo aqui dos rivais, né? Então, cara, se inscreve aí no canal, tamo junto aí quem tá chegando. E vamos pro vídeo, vamos aqui com o Josão primeiro. Ele é vascaíno, né? Ele é vascaíno. E ele tem coisas a dizer sobre o Flamengo, com esse semblante dele bem alegre, vamos ver. Acho que eu falar isso aqui desagrada muita gente, tá ligado? O Flamengo estar muito bem faz com que eu tenha que elogiar, e todo mundo sabe aqui que eu sou rival, sabe? Todo mundo tá cansado de saber que o sucesso do Flamengo não me alegra. Mas, cara, é isso. Eu vejo aquele time, aquele meio-campo com o Jorginho, com o Saúl jogando muita bola, aí cai pro lado esquerdo ali, aí tem o Samuel Lino, aí quando tá no ataque o Pedro, tem o Pedro, quando não tá, tem o Bruno Henrique, aí quando não... Cara, é impressionante. Eu acho que o próprio BAP, se eu não me engano, fala, eu não lembro qual podcast, que a meta dele em 10 anos é transformar o Flamengo no Real Madrid da América. E em 20, transformar o Real Madrid no Flamengo europeu. Esse dos 20 anos, eu acho que ele tá meio querendo um pouco demais. Esse dos 10 eu já não sei. O Flamengo teria condições de ser o Real Madrid das Américas? Cara, eu tenho medo de que sim. Eu tenho medo de que sim, porque hoje ainda não é. O Flamengo, ele tem um elenco muito bom, ele contrata como ninguém, ele já tem esse peso de Real Madrid no sentido de, se eu sou um jogador da Europa vindo pro Brasil, eu provavelmente vou querer vir pro Flamengo, certo? Mas ele não tem título igual o Real Madrid. Então, pô, ganhou 2 Libertadores nos últimos anos, mas o Real Madrid ganha mais do que isso em Champions, certo? Agora, em 10 anos, eu não sei o que pode acontecer. O que começou lá no Bandeira de Melo, consertando a casa e proporcionando a realidade atual do Flamengo, pode virar uma parada que, se a gente tá achando ruim hoje, e eu falo ruim, eu vascaíno, você, flamenguista, deve estar achando ótimo. Cara, essa parada em 10 anos pode virar algo muito pior, que seria ótimo pra você, ruim pra mim. E aí, o plano dos 20, não, aí o Real Madrid vai querer ser o Flamengo. Aí eu acho que ele já tá chapando, eu acho que o cenário do futebol não caminha por aí não, tá ligado? Mas eu tenho medo, cara, do Real Madrid, ou do Real Madrid, meu Deus do céu. Eu tenho medo do Flamengo virar um Bayern brasileiro. Sabe que todo campeonato alemão dá o Bayern. Mas não é todo não, porque teve, o Bayer Leverkusen ganhou lá. Aí vira notícia, quando alguém tira o título do Bayern. É verdade. Pô, não é pra ser, não pode virar isso. Eu tenho medo da gente caminhar pra uma realidade onde vai virar notícia quando, agora não foi o Flamengo que ganhou não, hein? A gente passou aqui 10 anos com o Flamengo, mas agora foi o Palmeiras, agora foi o Corinthians. Eu tenho medo de chegar nessa realidade, tá ligado? E é igual eu falei, gente, 8-0, esse 8-0, ele é melhor do que o ano do Flamengo certo? Eu reconheço que não é tudo mil maravilhas. Mas, cara, a gente vem caminhando pra uma realidade onde esse 8-0, eu acho que não dá pra chamar ele de inacreditável, tá ligado? O 6-0 do Vasco e Santos meio que é meio que inacreditável, ninguém dava nada por isso. Não, foi bizarro. Esse 8-0 hoje... Rapaziada, o Gilzão não tava muito animado não, hein? Isso que ele falou é verdade, cara. Se as coisas continuarem caminhando dessa forma, a gente vai chegar num ponto que... Olha lá, o Campeonato Brasileiro, você viu? Não foi o Flamengo que foi campeão, foi outro time que não sei o quê. É isso, cara. E agora aqui no Jogo Aberto, tem um camarada aí que falou que seria melhor o Grêmio cogitar perder pro WO, que WO são só 3-0, né? Que eles vão enfrentar o Flamengo. Então vamos ver aqui o que eles têm a dizer no Jogo Aberto. A Renata Fã. Se você agora estivesse numa conversa telefônica com o Mano Menezes, quais seriam os conselhos para o jogo diante do Flamengo? Garra no terço. Eu tava pensando aqui que WO é só 3-0, né? Você não vai, não gasta com passagem, hospedagem, aquela coisa toda, fica treinando, aí tem uma data FIFA na sequência, aí depois tem um Grenalzinho, né, perto e tal. Então, sei lá. Assim, Renata, não sei. Que desame, o Chico. Não sei. Que desame, meu Chico, entregou os pontos já, Chico. Assim. Não, gente, vamos lá. Assim. Aí ontem o Felipe Luiz, como bem disse o doutor Marco Aurélio, né, num tripô de hoje, chegou na coletiva e disse assim, eu ainda analisei algumas coisas que precisamos corrigir. O quê?
Ô, Felipe, ajuda aí, cara. E tomara que ele corrija já no final de semana, que não espere muito tempo. Pra Ela colocar é em prática Inter, né? essas melhorias. É o mínimo. Mas o bom é que o Flamengo tem jogo na semana e vai... Não tem. Mas o jogo... Mas, ô Chico, o Grêmio não vai fazer o que o Vitória fez. Não, vai fazer pior, perdeu pro Sport. Não pode, não perdeu pro pode. Sport em casa. O Grêmio não pode Vai fazer o que o Vai fazer Vitória pior, vai fez. tomar 10. Ontem o Vitória assistiu o Flamengo dentro do campo, Não, Chico. mas você espera Não o quê? teve postura Você nenhuma. espera o quê? Vai como pra lá? Não, fecha a casa, irmão. Vocês 11 acham que o zagueiros. Flamengo, até o final do Brasileirão, vai repetir um 8-0? Não, isso não Eu sei. acho que não. Eu não sei. 5 talvez. vai. Põe o busão no gol. Já fez 6 de Juventude, também voltamos. O Edu Dracena, que tava revoltado com o Vitória, ele é da velha guarda, né? Ele teve a carreira dele, às vezes perdia, às vezes ganhava do Flamengo, não tinha essa disparidade, então eu acho que ele sente bastante, né? Esse crescimento do Flamengo. Não só ele, como grande parte da mídia esportiva. É difícil falar individualmente, porque foram muitos destaques, mas ontem quem deu o cartão de visitas completo foi o Samuel Lino. O que ele fez, incrível. Pedro fazendo esse hat-trick, é uma maravilha, é um jogo inesquecível para qualquer atacante. Esse Saúl jogando de volante, arrebentou, deu a liberdade necessária. O gol do Arrascaeta, a bola, da maneira como ela foi trabalhada, como ela foi sendo confeccionada até a finalização, é algo bonito para se ver e rever. Então o Flamengo organizado, defensivamente não sofreu. O Vitória atônito, nocauteado, palavras do Felipe Luiz, acabado, não teve reação nenhuma, Carille demitido, Edu Dracena, uma máquina em campo, em plena segunda-feira no Maracanã. Meu Deus do céu, anotaram a placa aí, Renato, porque foi... Eu tô cansada de placa rubro-negra. Foi taca, realmente. Mas eu vejo assim, o Flamengo está impressionando mesmo com relação à atitude dos atletas. Você pega assim, não tem nenhuma vaidade. Os jogadores, mesmo às vezes de frente para o gol, eles preferem dar o passe para o companheiro que está melhor posicionado. Os toques de primeira, os jogadores sabendo o que tem que fazer dentro do campo, aonde que um vai, o outro fica. Então é impressionante realmente que o Flamengo fez ontem. E a questão da postura dos atletas. O respeito que a gente sempre fala é isso aí, ó. Jogar, fazendo gol, driblando, indo para cima, não fazendo graça. E o Flamengo, em nenhum momento, fez graça. Respeitou totalmente a equipe do Vitória e por isso que fez 8-0. Agora, em contrapartida, Renata, o que o Vitória fez ontem com o seu treinador foi impressionante. Você não pode jogar na casa do Flamengo, no Maracanã, casa cheia, com um dos melhores times do Brasil, jogar de peito aberto. Improvisar um jogador na lateral direita, um atacante, como você já tinha um lateral ali. Então, para mim, é claro que os atletas, sim, tiveram culpa, mas o mais culpado de todos foi o treinador, que montou um esquema. Eu acho que ele não assistiu os jogos do Flamengo, porque o que ele fez ontem para mim foi uma vergonha realmente, e o Vitória, nada contra a pessoa, mas fez certinho, porque não pode um time como o Vitória tomar de 8-0 e a postura que o treinador teve na beira do campo. O Vitória puniu o treinador com a demissão. Cicinho, com 3 minutos de jogo, você já está ganhando por 2-0, abre o caminho. 13 é a maior goleada. O Lucas Arcanjo também ficou mesmo, dá pra ver que ele tava completamente atordoado. Gente, foi demais. Não é só pelo placar de hoje. O Lucas Arcanjo também ficou mesmo, dá pra ver que ele tava completamente atordoado. Gente, foi demais. Não é só pelo placar de 8-0. De toda a história dos pontos corridos, desde 2013, é a maior goleada. Então, várias aconteceram, 7-0, 7-1, agora 8-0. Ronaldão, e a sensação, quando estava 5-0, a gente sabia que não pararia por aí. É engraçado, várias vezes você espera de um jogo um placar ainda mais elástico, não acontece. Ali era garantido. Pelo volume de jogo, né? E o toque de bola também do Flamengo. Muita qualidade, todo mundo próximo, a bola girava rápido. Eu até algumas vezes falei, mas ninguém vai dar uma chegada do Vitória porque não tinha espaço para dar aquela chegada, porque os jogadores do Flamengo ali, o Arrascaeta, era um toque só, no máximo 2. Né? Então como é que você vai achar um cara com 2 toques? O cara que prendia a bola um pouco mais foi o Lino ali pela esquerda, mas ele estava dando caneta, estava fazendo... O Lucas Braga estava completamente perdido, ele deitando e rolando, passando, ultrapassando e nada aconteceu. É impressionante agora a velocidade e a habilidade desses jogadores. Ontem foi um recital do tal de Arrascaeta. Porque essa bola, quando vinha para ele, ela saía com uma qualidade, uma força no ataque, todo mundo chegando junto.
Então foi impressionante de ver. E o Inter deu uma sorte, hein? Porque o Flamengo parcelou com vocês. Porque olha, vou te falar. Essa Se fosse à eliminação, vista como foi o Vitória. E o Vitória que já meteu 7 no Palmeiras, hein? Lembrando no dia de hoje que o Vitória já meteu 7 no Palmeiras. Com isso. Meu Deus. Outra coisa tempo, né? outra Faz coisa que tempo foi também. legal, Renato, todos os gols do Flamengo, todos... Eu não vejo o placar do jogo de hoje interferindo nas ideias do Felipe Luiz. Não vai interferir Ou nunca. gerando dúvidas. Ele é pragmático. Não vejo. Ele entende exatamente o que foi o jogo de hoje, tanto que ao entender o que era o jogo de hoje, ele escala o Pedro. Né? O Flamengo tem 9 gols em 20 jogos, sofreu 9 gols. E foi para 44 hoje. Ele tem o melhor ataque e a melhor defesa do brasileiro. Ele tem quase tantos gols quanto os pontos. Ele tem 46. Então, Ele sofreu gol contra o Inter quando tinha jogo ganho. E ele, assim, por que ele tomou 9 gols? Porque é um time que filtra a jogada. Ele filtra a bola, ele não deixa a bola lá para cima dele o tempo todo. Não é um time que, ao não marcar a saída de bola de um adversário qualificado, essa bola vai parar dentro da sua área. Então é por isso que ele exige, e ele está corretíssimo, a pressão imediata na saída de bola do adversário. Não é? Porque se você tem um adversário, e não é o caso do Vitória, que constrói bem, sai muito bem na construção, você precisa de um time que pressione muito melhor. Né? Não é o caso do Vitória. Então, Hoje ele sabia que o jogo ia se dar metade do campo. E isso não diminui o placar que ele construiu, não diminui a atuação do Pedro. Apenas o seguinte, existem partidas e partidas, situações que são completamente diferentes. E adversários que são muito bem estudados hoje. Em outros tempos, você ia para jogar o seu jogo, muito tempo lá atrás, contra qualquer adversário. Hoje você vai para jogar o seu jogo, mas você observa muito o que faz o adversário, quais são as vulnerabilidades que ele tem, como você pode marcar gols, o que você tem que fazer para se defender no que ele é muito bom. O jogo é isso. No caso do Vitória, essa análise tudo é pouquinho. Isso. E o Flamengo foi lá e teve o comportamento para fazer essa diferença ficar grandona. Se não fosse o comportamento do Flamengo, ele poderia ganhar esse jogo por 1-0. Se ele tá mole, se os caras não estão nem aí, a gente tá cansado de ver time que muito bom quando pega um time ruim e não tem o comportamento correto, preserva, é jogar como se dane-se. Se o adversário não é bom, é problema dele. Sim. O seu é jogar sempre no nível alto. Real. Quando você não faz isso, você se enrosca. E o Flamengo não quis se enroscar. É lógico que vai ter gente dizer, mas beleza, para fazer gol no Vitória é mole. Não é mole, não. Eu tô deixando aqui essa tela com os resultados do Vitória no ano que eu peguei no app do Flash Score. Reparem, o Vitória na temporada não havia tomado mais do que 2 gols no mesmo jogo. No ano de 2025, o time do Vitória não tomou 3 ou mais gols nenhuma vez. E tomou ontem 8 do Flamengo. Então mostra ali que por mais fragilizado que o Vitória esteja na tabela, o Vitória é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos, a mesma pontuação do Vasco, que é o primeiro fora, mas o Vasco tem um jogo a menos. Fazer gol no Vitória não era a simplicidade e a facilidade com que o Flamengo mostrou ontem. O Vitória não tomou 2 gols, não tomou mais do que 2 gols na temporada para ninguém. Nenhuma vez. Então, esse é um ponto que tem que ser falado. Por pior que seja a campanha do Vitória no Campeonato Brasileiro, os méritos da goleada são do Flamengo. E um Flamengo que jogou uma partida de sonho, né? Uma partida, para quem esteve no Maracanã, mais uma vez 60 mil pessoas no Maracanã. Quem esteve lá vai lembrar muito desse jogo. Não só porque é um jogo histórico, é um jogo maior goleada da história dos pontos corridos. Se você pega o recorte do Campeonato Brasileiro em pontos corridos de 2003 para cá, 3 jogos eram as maiores goleadas. 7-0 do Goiás em cima do Juventude, 7-0 do Cruzeiro em cima do Bahia e 7-0 do São Paulo em cima do Paysandu. Goiás e Juventude, Cruzeiro e Bahia foram em 2003, primeiro ano dos pontos corridos. São Paulo 7, Paysandu 0 foi em 2004, o segundo ano dos pontos corridos.
Essas eram as maiores goleadas da história dos pontos corridos. Agora passa a ser esse Flamengo 8, Vitória 0. É lógico que esse jogo... I'm a grizzly bear, a walking mountain, and you have... O trabalho do Felipe Luiz no Flamengo vira histórico. Mas principalmente pela atuação. A atuação do Flamengo ontem foi algo muito impactante. A gente debateu aqui no canal algumas vezes, quando eu dizia, o trabalho do Felipe Luiz é bom, o trabalho do Felipe Luiz não pode ser... não pode ser... Não é questionado todos nós, o trabalho de todos nós pode ser questionado. Mas não dá para você questionar o trabalho do Felipe Luiz querendo demissão do Felipe Luiz ou querendo dizer que o Felipe Luiz não tem qualidade. Não, vinha batendo nessa tecla aqui. O trabalho do Felipe Luiz tem solidez, o trabalho do Felipe Luiz tem sistema, você vê ali. Mas o Flamengo era cobrado de uma atuação assim, de uma atuação de espetáculo. Especialmente pós-Copa do Mundo de Clubes. Porque antes o Flamengo até teve grandes atuações. O Flamengo deu de 4 no Corinthians, numa grande atuação. O Flamengo deu de 5 no Fortaleza, numa grande atuação. O Flamengo deu de 6 no Juventude também, jogando muito bem. Mas, em alguns momentos, em compensação, nem todo jogo de goleada quer dizer que... Nem todo jogo que não foi goleada não quer dizer que foi grande atuação. O Flamengo ganhou do Internacional só por 2-0 no Beira-Rio, o só entre aspas, e a atuação do Flamengo foi muito boa. Uma atuação praticamente irretocável. Então, a atuação de ontem aliou goleada, tudo, né? Gols lá no placar, com atuação muito boa. E foi uma atuação muito boa do trio de meio campo, que parece estar... Acho que o Felipe Luiz achou o trio do meio campo, pelo menos até o Pulgar voltar. Jorginho e Saul funcionando muito bem na capacidade de controle de jogo, na capacidade de fazer essa bola girar, na capacidade de fugir de pressão. Absurdo. Os dois não têm essa pegada toda de volante, mas compensam com uma capacidade de ficar com a bola, de reter a bola muito bem. O Arrascaeta na frente desses dois com liberdade, ora cai nos lados, ora pisa na área, ora trabalha como um camisa 10, mais 2 assistências ontem para o Arrascaeta. E na frente o Felipe Luiz começa a achar, parece que achou de vez o time, né? Plata na direita, ora ajudando na marcação, ora procurando linha de fundo, ora afunilando para tabelar e abrir o corredor para a passagem do lateral. Samulino com o 1 contra 1 dele, que funciona muito bem pela esquerda, e o faro do gol do Pedro. Eu fui muito criticado aqui quando falei num vídeo que o melhor Flamengo precisa ter o melhor Pedro e o melhor Arrascaeta. Isso era nítido. Isso daí é nítido para qualquer um. Você tem os dois, né, no seu time, e você não vai botar... mas é que o Pedro não estava bem. Beleza, o Pedro não está bem, você faz o Pedro ficar bem. Mas o objetivo tem que ser jogarem juntos Pedro e Arrascaeta, porque são 2 reservas técnicas absurdas. Então acho que vai caminhar para isso. E ontem o que a gente viu foi uma atuação brilhante. Uma atuação brilhante. Foi um festival ofensivo. Eu até fiz esse tweet aqui. Rapaziada, essa foi um pouco da repercussão da goleada histórica do Flamengo, né, de 8-0. A maior dos pontos corridos. E teve gente ainda que desmereceu essa vitória, dizendo que no Vitória foi fácil, né? O VSR comentou que o Vitória não havia perdido por 2 gols de diferença, né? O ano inteiro, né? Tomou 8 do Flamengo e tá aqui, ó, Broca. No Vitória é fácil, o time do infeliz. Aí tá... O Fluminense empatou em casa com o Vitória, 1-1. O Vasco perdeu pro Vitória, lá no Barradão, né? Palmeiras empatou com o Vitória, também lá no Barradão. E o Botafogo empatou em casa, não conseguiu fazer gol no Vitória. Então, cara, não cai nesse papinho aí de que o Vitória, zona de rebaixamento, que não sei o quê. Isso aí não existe, cara, não existe. Tem aqui também, ó, esse perfil aqui, Debate, provavelmente ele é baiano, né? Torce pro Vitória. Ele printou aqui. Saímos da zona, printem rápido.
né? Que com o início do jogo, 0x0, né? O Vitória tava pontuando e jogando o Vasco lá na zona. Aí o camarada... o camarada aqui embaixo, ele printou a timeline dele, né? E tá aqui, ó. Saímos da zona, printem rápido, ó, 11 minutos. E depois, ó, 10 minutos tem um gol do Flamengo. Realmente, teve que printar rápido, né? Teve que printar muito rápido aí, porque o Vitória, ele voltou pra zona. Tá aqui, ó, o GE teve 8x0 nos votos. Isso aí, cara, nem o maior anti-flamenguista vai botar que ia ter empate ou vitória do triunfo do Vitória. Né? Não, isso é quando é o Bahia. Vitória do Vitória. É, vitória do Vitória. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Brigadão aí que tá chegando. Não esqueça de se inscrever, deixar o like.